Fala galera, bem-vindo a mais um CS Geek, o seu canal de cultura pop e entretenimento em geral. E esse aqui é o quadro Vida de Bizeira. E hoje eu vou falar com os colecionadores em plantão aí. Esses dias resolvi mexer no meu armário, tirar o pó das coisas e achei minha coleção do Homem de Aço, do Super-Homem, como era antes aqui, nada de Superman, Super-Homem. E falei, vou pegar ele para pôr nas minhas caixinhas. Peguei as caixinhas, essas caixinhas de acrílico aqui, bacana. Gostou dessa aqui? Entre em contato com. Põe na descrição, vou deixar o link da arte colecionável que faz essas caixinhas maravilhosas aqui. Que dá, ó, deu um luxo, ó, na coleção aqui, ó. Então, aí eu tava pegando eles e no meio da coleção eu achei essas pérolas aqui, ó. Super-Homem, a série Elseworld. Aqui no Brasil foi conhecida como Túnel do Tempo. Olha que maravilha. O que é essa série Elseworld? O que é o Túnel do Tempo? Nos anos 90, a gente tinha essa linha Elseworld. Aqui eu achei a do Super-Homem, mas na realidade nós temos diversas. Temos o Elseworld do Batman, da Liga da Justiça, a Lanterna Verde, o universo DC inteiro. O Elseworld coloca os heróis em uma outra realidade, uma outra dimensão, coisas que fala aí o que aconteceria, por exemplo. Vamos começar com esse primeiro aqui, ó. Super-Homem 139, formatinho abril. Preço de capa 1,90. Igualzinho hoje em dia, né? Então, o Lobo de Aço. Essa história é incrível. É um Super-Homem, Mowgli, Tarzan. O que aconteceria se a nave, em vez de cair em Metrópolis, caísse na floresta africana? Então ele é encontrado por lobos e ele é criado por lobos. Aí a história desenrola como o filme do Tarzan mesmo. Os exploradores europeus vão para a África fazer um safari e encontram um selvagem, só que é um selvagem diferente. Poderoso, aqui, ó, que bacana esse aqui, ó, ele lutando com o tigre, só que é o super-homem, né? Vou pegar a pele do tigre. E aqui a gente tem a Lois Lane, que faz o papel da Jane, e o Lex Luthor, que também é um dos caçadores. E eles estão lá lutando, eles vão lá, a história se desenrola a la Tarzan, o super-homem se envolvendo com a Lois Lane, mesmo em outras vidas, outros personagens, Super-Homem e Lois Lane sempre Super-Homem e Lois Lane, o Lex Luthor sempre Lex Luthor, apesar de ter outra roupagem, é o Lex Luthor. E eles vão para a Inglaterra, ó, e se desenrola que nem o Greystock, os filmes do Tarzan mesmo. E no final, ó, aqui vai ter spoiler, né? Então eu vou falar, são revistas antigas. Eu vou mostrar o finalzinho. No finalzinho, o Super-Homem, o Kal-El e a Lois vão para Inglaterra, porque ele sai, que nem o Tarzan, ele sai e ele serve uma vida na Inglaterra. Porém, como ele é reconhecido como Cavaleiro da Rainha, e como ele vai agora viver na Inglaterra, a Inglaterra se torna uma superpotência. Aqui mostra que ele casa com a Lois Lane, ele tem os filhos que também estão aqui no final, na capa, mostra 3 filhos dele voando e transforma a Inglaterra numa potência mundial. Então é uma historinha bacana da série Túnel do Tempo, Lobo de Aço. E agora, falando em Inglaterra, vamos para o Super-Homem 140. Também Túnel do Tempo, Elseworld. E essa história foi feita pelo John Byrne. Ele revitalizou o Super-Homem nos anos 90 e agora traz uma Túnel do Tempo, o Super-Homem, o rei da Inglaterra. Aí aqui tá, ó, no Túnel do Tempo. No Túnel do Tempo, heróis são retirados do seu cenário habitual e colocados em lugares e épocas diferentes. Lugares e épocas que existiram ou poderiam ter existido. O que não podem ou que não podem. Não poderiam e nem deveriam existir. Trata-se de um exercício de imaginação cujo objetivo é subverter o contexto normal dos personagens. O resultado final é uma coleção de histórias que faz com que os heróis tão familiares a nós quanto ontem
pareça tão inéditos quanto amanhã. Então, Túnel do Tempo, Elseworld, era muito legal por isso. Então, aqui nessa história aqui, Superman, Super-Homem, o Rei da Inglaterra, já mostra o foguete do pequeno Kal-El, em vez de cair nos Estados Unidos, ele cai numa Inglaterra antiga. Então, na verdade, não é o Super-Homem que cai, ó. Se for lembrar, é o Jor-El que cai. Aí o Jor-El, porque quem vem é o Jor-El, não o Super-Homem. Olha que história legal essa aqui. Agora eu estou relembrando e folheando. Enquanto folheio, eu vou relembrando. Então o Jor-El vai para a nobreza inglesa, só que ele é um kryptoniano, ele tem poderes incríveis. Então ele rapidinho ele toma conta da Inglaterra toda e se casa, aí tem um filho. Aí o filho é o Kal-El. Ele nasce, o Kal-El, ele nasce, ele não tem poderes. Então, tem a Lois Lane também, mais uma vez, outra roupagem, mais Super-Homem, Kal-El e Lois sempre juntos. Ele tomou um soco da Lois aqui, ó. E aqui tá o Jor-El, já velhão, mais poderoso, é o rei da Inglaterra. E tá lá o Super-Homem, só que a Inglaterra virou uma ditadura, né? E a Lois e o Perry, eles têm um jornal que ele é contra essa ditadura, essa monarquia. E acaba que o Kal-El se envolve com eles para ajudar a derrubar o império. E vai indo no final, só que acaba no final, por algum atentado, o Kal-El acaba tomando um tiro. E no fim o Jor-El ele incinera quem ia matar ele e deixa a Terra com o Clark nos braços. Então é uma história muito interessante. Aí aqui no meio também tem uma outra história mais fantasiosa do Super-Homem, que a nave dele cai depois de anos singrando o cosmo, ele cai na quinta dimensão. O senhor Mixlaped, sei lá como é o nome desse bicho aqui, cheio de vogal. E é uma outra história bacana. Super-Homem, o rei da Inglaterra. Aí a gente vem para uma terceira história, que foi em Super-Homem 137, o que aconteceria se os kryptonianos dominassem a Terra. Aqui, em vez de vir só o Kal-El, vem um monte de kryptoniano foge de Krypton e chega na Terra. Com os poderes que eles têm, logicamente eles dominam a Terra e a resistência, como sempre, é o Batman. O Batman é a resistência. E a história vai desenrolando no mundo kryptoniano, a Terra virou kryptoniana agora. O Batman tem contato com o Kal-El, ó, que é o Clark. E o Kal-El começa a fazer parte dele. Ele consegue trazer o Kal-El para o lado dele para poder acabar com o domínio dos kryptonianos. Aqui tem o Lex Luthor também, Lois Lane. Aí eles conseguem desenvolver um uniforme para o Super-Homem para lutar contra os kryptonianos, muito bacana. Olha, um uniforme todo novo. E ó, vocês vão vendo, eu tô passando rápido as páginas para não ficar maçante. Se vocês estiverem interessantes, vocês vão correr atrás que vale muito a pena. Então, você tem o Jor-El aqui atrás do filho dele, né? Bate lá na porta da Lois, louco atrás do filho dele. Cadê meu filho? E aqui, ó, o Jonathan Kent. No final eles vão lutar. E no final o que vai acontecer? O Batman vai se sacrificar, aparentemente se sacrificar. E o Super-Homem vai ser o herói da Terra novamente. Maravilhoso. E aqui é uma história dos renegados, clássica. E vamos fechar com chave de ouro, que na minha opinião e na opinião de muitas pessoas que também gostaram, que acompanharam a época de ouro dos quadrinhos da Abril, saiu na edição Superboy, não tem nada a ver com Superboy, Super Seven. O que acontece na Super Seven? É uma história onde, vamos começar aqui,
Uma horda chega na Terra, os heróis enfrentam ela, só que os heróis são vencidos. E alguns heróis geram uma resistência para lutar, os heróis somem, a Mulher Maravilha, a Lanterna Verde, o Flash é machucado no começo, cortam, quebram as pernas dele. A Lana Lang se une aos alienígenas, vira embaixadora, sei lá o que, conselheira. O Super-Homem desaparece e os alienígenas estão atrás dele porque o Super-Homem é o símbolo da esperança. Então eles têm que derrotar, eles só vão considerar que a Terra é conquistada depois que matarem o Super-Homem. Então a Lana Lang encontra ele, é lógico que a mando dos alienígenas, porque ela é traíra nessa história. E o Super-Homem resolve voltar à ativa. A Lana, de novo, com alienígenas. Aí o Super-Homem voltando lá, é bem parecido com o Reino da Manhã. Tem a pegada Reino da Manhã, sombrio, o Super-Homem retirado, resolve voltar, e uma vez que ele volta, volta a Mulher Maravilha. Eles vão atrás do Batman, que o morcego nunca deixou de defender a humanidade, né? Eu falando terráqueo. Defender a humanidade. Ó, visual maneiro dos anos 90, cheio de bolso na capa. Aí eles vão atrás do Lanterna Verde, que está em Coast City enterrando cadáveres, virou coveiro. Aí aparece o Superboy que naquela época, após a morte do Super-Homem, ele aparece e ele é um clone do Super-Homem, mas como os genes dos kryptonianos não dá para ser replicado, ele é uma mistura dos genes do Super-Homem e do Lex Luthor. Então ele tem outros poderes, mas tem super força, tudo. Aí aqui eles acham Lanterna Verde, que fala o juramento clássico, um dia mais claro, noite mais densa. E no final eles encontram o Flash, o Wally West, está ferido. Só que olha que visual maneiro. Pernas mecânicas, musculatura bem desenvolvida. Naquela época, nos 90, era todo mundo musculoso. E no final eles vão encontrar o Lex Luthor. O Lex Luthor, no começo da rebelião, ele também aparentemente é morto, mas não, ele transfere a consciência dele, a mente dele, para o corpo do Metalo. Aí ele se torna o Metalex. E junto todos eles, Super-Homem, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Batman, Flash, Superboy e Metalex, viram o Super Seven. Aqui é uma historinha da Supergirl. Super Seven para tentar fazer oposição aos alienígenas. E aqui a história vai se desenrolando normalmente. Batman treinando, a resistência, o Lanterna Verde treinando a resistência, o Flash ainda com problemas para correr. Aqui uma página maravilhosa, ó. Uma página gigante aqui com o Superboy lutando com a Mulher Maravilha. Ele taca ali um beijo, ó. Esperto, mas também tem uma muqueta dela no final. E a Lana Lang acha o esconderijo da resistência. E de repente os vilões também acham. Aqui o Superboy, ó, lutando com a telecinência tátil. Ele destrói toda uma armadura gigantesca. Tinha um alienígena pequenininho dentro. E aí aqui, quando primeira baixa da guerra, cai um herói, tomba o primeiro herói. O Batman pega o Superboy e fala para vencer, precisavam desativar o campo de força alienígena para poder ir atrás do líder alienígena. Então o Batman e o Superboy vão para a nave tentar desativar. E o Batman se sacrifica para conseguir derrotar. Aí a batalha continua. Só um desenho bacana, ó. Superboy, aí aqui o Flash volta a correr para salvar o Lanterna Verde, que ia ser atingido por uma flecha amarela. Naquela época a gente ainda não sabia que a fraqueza do Lanterna Verde amarelo se devia ao paralax, a impureza que está dentro da bateria central de OA. E mais uma baixa. Aí o líder dos alienígenas consegue achar o esconderijo da rebelião, porque a Lana Lang levou ele para ele, mas também, ó,
se lasca no final. Aí o Super-Homem vai pra cima dele, mas ele tinha arrancado o coração do Metalex, que é Kryptonita, e ataca o Superman com a Kryptonita. Aí o Superboy vai pra cima dele, ele tenta se defender, mas, usando todas as fraquezas dos outros heróis, mas como ele não conhecia o Superboy não tem nenhuma dessas fraquezas. E ele consegue lutar contra o alienígena de igual para igual. E no fim o Metalex atravessa o peito do... Ele não estava morto, o Lex. Atravessa o peito do alienígena derrotando ele. Só que tarde demais, porque o Super-Homem já tinha morrido com envenenamento de Kryptonita. Só que como o Super-Homem é um símbolo, eles pensaram, pô, e agora? Se mesmo tendo destruído o líder, todos os alienígenas ainda estavam no planeta. Então, se o líder morreu e o Super-Homem morreu, vai dar na mesma. Acho que o impasse continuaria. Então eles resolvem, como a sociedade não conhecia o Superboy, eles cortam o cabelo dele, que ele tinha cabelo comprido, pegam o uniforme do Super-Homem e colocam nele. E ele alça voo carregando o corpo do líder alienígena. E isso desmotiva todos os alienígenas para fugir da Terra, porque o maior herói de todos os tempos derrotou o líder deles. E a história se desenrola, o Lex falando que sabe que o Superboy pode enganar todo mundo pensando que é o Super-Homem, mas ele sabe a verdade. Aí ele fala, porém, não importa o que você sabe, eu ainda agora eu sou o Super-Homem, sua pedra de Kryptonita não funciona comigo. O Lex sendo o Lex, apesar de ter sido um herói durante a Resistência, ele continua sendo o Lex. E o novo Superboy encarnado, olha que desenho maravilhoso, encarnando o Super-Homem. Essa história aqui foi roteirizada pelo Carl Kessel e desenhada por Greg S. Luzniak. Não sei se falei certo, mas eu sei que o Carl Kessel, nessa época, ele roteirizava o Super-Homem, a Arlequina e o Superboy. Mas é isso aí, galera. Então eu peguei essas revistas, falei muito por cima para só tirar aquela sensação, aquela nostalgia em vocês, para vocês correr atrás e ler na íntegra, porque eu falei tudo picado. Se você assim, achou interessante qualquer uma dessas revistas, corre atrás. Hoje, vou te falar, eu acho que a Panini podia, hoje tudo tá na mão da Panini, podia fazer um encadernadinho aqui, ó. Bacana, ó. Dessas revistas aqui. Você compraria se fizesse? Mas vai atrás da história. Tem na internet, você vai achar em sebo algumas coisas antigas, você consegue talvez achar. São uma história muito interessante. O formatinho da Abril era incrível, muito acessível para todo mundo. E as páginas, apesar de muito tempo guardado, mais de 10 anos guardado, ó, nenhuma colou. Ó. Hoje em dia, no papel couché, você pega essas revistas de luxo, papel couché, se você deixar ela muito tempo guardado na horizontal com alguma coisa em cima, o papel gruda, a tinta gruda no papel. Então, apesar de ser esse papelzinho jornal, muito bem feito. Então, gostou? Quer mais vídeo como esse, pegando a velharia, abrindo o baú e trazendo todas essas joias para vocês verem? Deixa aí nos comentários o que você achou dessa história, o que você achou da série Túnel do Tempo, Elseworld. Põe aí para mim também. E não esqueça de compartilhar o vídeo com a galera, isso ajuda muito. Dá um like aí, se você não deu like ainda, dá um like, fortalece, melhora muito o nosso algoritmo. Ativa o sininho para quando a gente lançar conteúdo novo, você ser o primeiro a saber. E CS Geek, Vida de Biceira, sempre trazendo coisa nova para você. Valeu!